Olá pessoal, boa noite. Vamos voltando aqui. Conforme eu prometi, eu iria falar, sobre a Lei 8.112/90. É o Estatuto do Servidor Público Federal, ou regime do Servidor Público Federal. Né? É uma lei importante, ela rege toda a vida funcional. Então, a Lei 8.112, ela institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações públicas federais, também conhecido como Estatuto do Servidor Público. Normalmente essa lei ela é muito cobrada, até porque você tem que conhecer essa lei, conhecer, na verdade, os principais pontos da lei. Tanto é que ela é muito cobrada, no mínimo as 4 questões caem, em prova de concurso para os tribunais federais, Justiça Federal, Tribunal do Trabalho, TRE, tudo que envolve servidores públicos da União, TCU, por exemplo. É uma lei aplicável somente no âmbito federal, no âmbito da União. No âmbito estadual e municipal, esses entes têm seus regimes próprios. O Estado tem um regime próprio, municipal também. Tanto é que a 8.112 ela é só aplicável aos servidores da União, regulando especificamente os ocupantes dos cargos públicos e cargos em comissão da União, bem como suas pessoas jurídicas de direito público, isto é, as autarquias, fundações públicas, agências reguladoras. O que é uma agência reguladora? Anatel, ANEEL, Agência Nacional de Águas, ANAC, e associações públicas federais. Eu peço que você dê uma lida sobre a abrangência dessa lei. É importante. Tá? Eu também aqui eu sugiro que você baixe o seu celular a Lei 8.112/90. Você vai, nessa lei, você vai poder fazer, na verdade, que tem algumas questões, tem simulados, é muito interessante, tem quiz, são questões. Então, eu até baixei no meu celular, é muito prático. Você pode ficar respondendo questões acerca da Lei 8.112. É mais um facilitador. Então, pessoal, como eu falei, é uma lei interessante, é uma lei de fácil compreensão, tá? Em provas de concurso, as perguntas cobram, porque na verdade as questões cobram de forma literal, conforme está na lei, tá? Não é doutrina. Então os concursos cobram essencialmente aquilo que está escrito na lei. Então você precisa ler a lei, doutrina não. Então, na verdade, cai exatamente aquilo que está no dispositivo. Por exemplo, eu até à frente fiz alguns questionamentos. Então é isso. Não tem muito o que falar aqui acerca da 8.112. É leitura literal dos artigos. Tá? Agora, vamos falar aqui. O professor Maza, ele trouxe aqui para você uma linha do tempo em relação ao servidor público. O que acontece
toda, toda, todas as fases até você se tornar um servidor público. Ele começa com concurso, aprovação, provimento, posse, exercício, estágio probatório, confirmação, estabilidade e saída do cargo, que é, finalmente, a aposentadoria. Então, essa linha do tempo, ela acontece com todos os servidores públicos. Depois eu vou falar especificamente o que é um provimento, o que é a posse, o que é a entrada em exercício, estágio probatório. Tudo isso está na Lei 8.112. Agora, estou falando sobre servidor público. Afinal de contas, o que é um cargo público? Se cai numa prova para você falar o que é um cargo público, é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, que devem ser cometidas a um servidor público. Veja lá no artigo 3º da Lei 8.112/90. Está lá, cobrança literal. O que é um cargo público? Você que tanto almeja um cargo público, uma vida pública. Eu que quero registrar, eu sou servidor público. As pessoas normalmente falam, ser funcionário público é, na verdade, uma moleza. Não é bem assim. Nós submetemos a regramentos. Está aqui a Lei 8.112 e temos também o Código de Ética do Servidor Público. Se você baixar lá a Lei 8.112, vai aparecer também o Código de Ética do Funcionalismo Público. Nós somos, na verdade, monitorados. O servidor público ele é monitorado. É isso. Cargo público, acabei de falar, leia lá o artigo, leia na literalidade do artigo. Porque a cobrança, ela cobra exatamente aquilo que está no artigo. Veja o artigo 3º. Agora, voltando mais um pouquinho aqui. Você já aprendeu o que é um cargo público. Há uma diferença entre cargo e função. Isso, às vezes, as pessoas confundem na hora de uma prova, o que é um cargo e uma função. Depois eu vou falar para você o que é uma função. Primeiro vamos começar pelo cargo. Beleza? Criação, transformação, extinção de cargos, empregos e funções públicas. Tudo isso eu vou falar para você. Agora, quem pode criar um cargo público? Isso é importante saber. Quem é competente para a criação do cargo público? Pode uma autoridade administrativa criar um cargo público? Claro que não. Somente o poder legislativo, isso é questão de prova. Somente o poder legislativo compete à geração de despesas públicas. Portanto, a criação de cargo, emprego ou funções, sempre dependendo de lei. Não se cria cargo público. Eu já vi uma questão no Google, estava olhando as questões, que falava se decreto se poderia criar cargo ou função por decreto. Isso pode confundir na verdade, o candidato. Por isso que é importante ter em mente que a criação e extinção de cargo público só mediante lei federal. Importante. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente, olha aqui, né, artigo 48 da Constituição. Eu peço que você dê uma lida no artigo 48(10) da Constituição Federal. O que diz o 48? Criação, transformação e extinção de cargos, empregos, funções públicas, observados o artigo 84, 6º-B da Constituição Federal. Então, lá na Constituição está claro quem cria, extingue o cargo, tá? E dê uma olhadinha lá no artigo 48(10). Tem que decorar esse artigo 48(10). Isso é prova de concurso, pessoal. Tá? Eu estou falando para você aqui de forma bastante resumida. Estou te dando, na verdade, o caminho. Você tem que seguir e estudar. Há uma exceção. Eu vi também numa questão de concurso. Estando vago, e somente nessa hipótese poderá ser extinto o cargo ou função mediante decreto. Se o cargo estiver vago, a função estiver vaga, aí o presidente ele pode, mediante decreto, fazer a extinção de cargos. Até houve na prática o último presidente, ele extinguiu uma série de cargos das universidades federais. Certamente usou um decreto. Ele, mediante um decreto, ele extinguiu uma série de funções e cargos que estavam, na verdade, vagos. Aí pode. É uma exceção. E isso aqui pode ser cobrado numa prova de concurso. É uma exceção. Cargo vago pode ser extinto mediante decreto presidencial, ou o governador do estado, na esfera estadual, ou também o prefeito municipal, a autoridade do legislativo, executivo, Então, excetuados os cargos e funções vagas, não se admite que o ato administrativo crie, modifique, extinga cargo, emprego ou função, visto tratar-se de matéria reservada à lei. Então, nenhum ato administrativo pode ser utilizado como instrumento para, na verdade, criar cargos, função. Então, como eu falei, só mediante lei se pode. O artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal diz o seguinte: são de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que a. estipula a criação de cargos, funções, empregos públicos na administração direta, autárquica e sua remuneração. Quando se cria um cargo, há necessidade também que já, na verdade, especificar qual é a remuneração daquele cargo ou função. Por simetria, como a doutrina fala, os estados, o Distrito Federal e municípios submetem ao mesmo regramento. Obviamente que com regimes diferentes, tá? Mas na verdade o regramento é o mesmo, tá? Com regimes diferentes. O professor Alexandre Maza, ele trouxe um comentário importante. Ele diz o seguinte, que nos concursos públicos, olha o que ele falou, a criação segundo a qual a criação de empregos públicos das empresas públicas e sociedade de economia mista não depende de lei. Olha, isso aqui ele diz em banca de concurso, isso, a criação de cargos, em empregos públicos das empresas públicas não submete à lei, a lei. Certamente pode ser. Isso aqui acho que é importante você dar uma lida sobre essa exceção aqui. Eu vou ler bem outra vez.
O professor Carlos Alexandre Maza diz o seguinte, que vem sendo predominado das bancas de concursos a orientação segundo a qual a criação de empregos públicos das empresas públicas e sociedade de economia mista não depende de lei. Olha que interessante. E mais abaixo ele completa aqui, né? Porque as entidades de direito privado da administração indireta estão excluídas da dicção do dispositivo do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ele até mencionou aqui quais são as bancas que já vêm cobrando neste formato. A FGV e exame da OAB foram cobradas, então é uma exceção. Vale a pena você ficar atento a isso. Beleza, turma? A Lei 8.112 é uma lei relativamente pequena, com uma clareza, basta uma leitura, do leitor você consegue ver. Mas na verdade, em se tratando de concurso, você tem que fazer um mapa, né? Porque são muita teoria, muito teórica, né? Não tem como você interpretar, é teoria e pronto. O professor Maza, ele ainda diz o seguinte, que diversas bancas ignoram solenemente o disposto, aquele artigo 48.10 da Constituição Federal, que é artigo que diz que somente por lei, né, se cria ou extingue cargo. Tá? Então, ele diz o seguinte, que algumas bancas ignoram solenemente o disposto do artigo 48.10 da nossa Constituição Federal, que exige lei para a criação de cargos e funções. Interessante isso aqui. Beleza, turma? Não tem muito que... aqui eu fiz um resumão. Agora, eu trouxe aqui para você um outro conceito de servidores públicos e o que é um provimento, né? Servidor público, olha aqui, de acordo com o artigo 2º da Lei 8.112, é a pessoa legalmente investida em cargo público, e para que ocorra o cargo público, a lei exige que ocorra o que, gente? O provimento, isto é, aquele ato administrativo hábil para promover o ingresso no cargo. Depois eu vou mais à frente falar o que é um provimento. Então, veja lá o artigo 2º da Lei 8.112, é uma leitura literal, não tem como. Tá? Então, repetindo, servidor público é a pessoa legalmente investida em um cargo público. Beleza? E para que ocorra o cargo público, a lei exige que ocorra o tal do provimento, né? Isto é, aquele ato administrativo que formaliza o acesso ao serviço público. Beleza? E também a Lei 8.112, ela traz aqui, ela elenca algumas modalidades de provimento. Eu falei aqui em cima sobre provimento, né? Agora aqui a lei traz ainda o que é algumas modalidades, e essas modalidades de provimento também elas são cobradas em concurso público. Beleza? Tudo que está na lei pode ser cobrado, tudo mesmo, tá? Então eu trouxe aqui algumas modalidades que o professor Maza também elencou na doutrina. Quanto à durabilidade do provimento, o provimento pode ser de caráter efetivo quando relacionado ao cargo público permanente, que gera a estabilidade ou vitaliciedade.
Então, é uma modalidade. Quanto à durabilidade, o provimento pode ser de caráter efetivo, né, quando relacionado ao cargo público permanente, que garante a estabilidade ou vitaliciedade, o caso de um magistrado, um promotor, um analista judiciário, um técnico judiciário. Tá? Por outro lado, temos a tal da comissão. Provimento em comissão, quando promove o ingresso do cargo público sem estabilidade. São as funções comissionadas, né? É aquela pessoa que ingressa no serviço público mediante nomeação, indicação política. É um absurdo, mas ainda temos a tal do provimento em comissão. Quando que ocorre? Quando promove o ingresso no cargo público sem estabilidade, podendo o servidor em comissão ser exonerado ad nutum, a qualquer momento. Enquanto que o servidor estável ele tem garantia, a estabilidade. Ele só pode ser demitido caso cometa alguma infração de natureza grave. Vale a pena você dar uma olhadinha o rol de infrações que está na Lei 8.112. Lá há uma gradação dizendo quais são as penalidades. Mas o cargo em comissão, ele na verdade é algo instável. Este tipo de servidor, ele pode ser dispensado, ele pode ser desligado, não se fala demitido, né, a qualquer momento, pela mesma autoridade que o indicou, que o nomeou. Beleza? Eu sou um grande crítico em relação aos cargos comissionados. Eu acho que a Constituição Federal não deveria permitir, mas isso é preceito constitucional, né? Então, um juiz, ele pode nomear um diretor de secretaria. Aqui eu falo em relação à estrutura da Justiça Federal. Um juiz pode nomear um advogado como servidor público. Pode. É o tal do cargo em comissão. E também ele pode exonerar esse comissionado a qualquer momento, né? Então é isso. Isso ocorre bastante no poder judiciário, mas no serviço público em geral. Essa questão dos comissionados é muito comum. Você percebe que, por exemplo, um secretário é um cargo comissionado. Ele pode ser um engenheiro, pode ser um advogado, está no serviço público, mas ele não prestou concurso público. É um absurdo, na verdade, a quantidade de pessoas comissionadas, né, no serviço público, especialmente na esfera estadual. Isso é muito forte. Ok? Agora, quanto à preexistência, né, do provimento, está na lei também, na 812. Ele pode ser originário. O provimento não depende de vinculação anterior. É o primeiro acesso ao serviço público. É o tal do vínculo originário. Você é aprovado no concurso público e ingressa em um órgão público. Então, o provimento ele é originário, não depende de vínculo anterior. Você pode, diferente do derivado, tem que ter o provimento derivado. Pressupõe o provimento com vínculo anterior com o Estado. Exemplo, uma promoção, uma remoção, uma readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Então, quando o provimento ele é derivado, você vem de uma outra carreira, você vem, né,
Por exemplo, um juiz, ele deixa a primeira instância e vai para a segunda instância. É o provimento derivado. Beleza? Isso acontece bastante. O provimento dos cargos públicos é realizado mediante ato da autoridade competente dentro do respectivo poder. É bom que se registrar que a investidura em cargo público só se dá com a posse. Então, da posse. Tá? As pessoas confundem posse com cargo, com provimento. Aí, com a posse, ele entra em exercício. O artigo 15 da lei diz que você tem 15 dias para entrar em exercício, até 30 dias em outras localidades. Eu peço que você dê uma lidinha no artigo 15 da 8.112 e artigo 18, que fala sobre o exercício no serviço público. Interessante. Dê uma olhadinha lá. Requisitos básicos para investidor do cargo público. Minha gente, está no artigo 15 da 8.112. Isso você tem que decorar. Tem como? Artigo 15 da 8.112. Aqui, ó, eu trouxe aqui. E temos aqui também o artigo 8º, faz referência a 7 formas de provimento. Tá? Você que viu o requisito, está aqui no artigo 15 da 812. E aqui no outro artigo 8º diz as modalidades de provimento. Isso aqui é típico de prova, para você citar duas modalidades de provimento. Quais são as modalidades? Leia o artigo 8º, que são nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. São 7. Eu vou trazer falar de forma individual todas essas formas de provimento. O que é uma nomeação, o que é uma promoção, o que é uma readaptação, uma reversão. As pessoas confundem muito readaptação com reversão, mas são institutos diferentes, tá? E que às vezes confunde, até porque é muito conceitual. Pessoal, eu trouxe aqui uma questão KISS, né? Eu peguei lá no meu, eu baixei a lei e veio uma questão aqui na Universidade Federal de Santa Maria. É um cargo de auxiliar administrativo. Olha que perguntou aqui, olha que interessante. De acordo com o que dispõe a Lei 8.112, não fala o artigo, o que dispõe a Lei 8.112/90, está correto afirmar que o cargo público é o conjunto de quê? Olha aí, eu falei bem no começo, eu falei para vocês bem lá no início, que é um cargo público. E eu pesquisando achei uma questão, que ele perguntou o que é um cargo público. Letra A. Atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Artigo 3º. Letra A. Letra B. Um dos requisitos básicos para investidura em cargo público é a idade mínima de 16 anos. Será? C. A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação. D. O concurso público terá validade de 1 ano e não pode ser prorrogado? Pode, né? Letra E. Posse e cargo público independe da prévia inspeção médica oficial. O correto aqui, pessoal, é letra A. De acordo com a lei 8.112/90, está correto afirmar que o cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, né, que devem ser cometidas a um servidor público. Está lá no artigo 3º, é literal, tá? Então é bem tranquilo. Pessoal, eu paro por aqui, 29 minutos,
e volto já para fazer a conceituação de todas aquelas formas de provimento. Começar pelo que é uma nomeação, o que é uma promoção, a readaptação, a reversão. Na próxima aula já volto trazendo estes conceitos. Mas eu peço que você baixe a lei no seu celular. É uma lei fácil, uma lei de fácil compreensão, mas que pode te colocar no serviço público. Beleza? Espero que tenha gostado da aula, espero que eu tenha sido claro com você. Trouxe um resumo. O estudo é com você. E, na verdade, está previsto um concurso, até já falei em algum vídeo, o concurso unificado do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Fique atento para isso. Lei 8.112 vai despencar, na verdade. Tá? Ok, pessoal? Até a próxima. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.